voz de cabelo, sem barba, um pouquinho queimadinho e vamos começar, né? É isso aí. Tá? Então, gente, na aula passada nós falamos sobre... Eu falei sobre cubo, o hexaedro regular, e falei sobre o paralelepípedo, tá? E isso tudo, gente, eu já quis adiantar um pouco quando eu abri, porque na verdade essas figuras, Só pergunta se está todo mundo te ouvindo e te vendo. Tá? Todo mundo aí tá? Todo mundo tranquilo, gente? Todo mundo consegue me ouvir? Todo mundo consegue me enxergar? Botem um sim. Oi? Botem um sim no... Ah, tá. Coloque aí, por favor, um sim ou não. Até para nós termos ideia, para ver se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Ninguém respondeu. Ninguém está respondendo. Ninguém está respondendo. Nossa, está enxergando? Agora tá. Agora estou. Então tá. Agora ele sabe que eu tô no Leandro. Agora Deixa eu sabe que eu sou Leandro. Ah, tá. Certo? Bom, posso começar então? Vamos lá? Uma ótima semana para todos nós, né? Vamos ver a parte. Na aula passada nós falamos sobre a parte de paralelepípedo, depois falei sobre o hexaedro regular, que é o cubo, e aí faltou não, eles são exemplos de prismas. Como eu queria trabalhar com eles, tem aquelas formulinhas que nós trabalhamos, e aí vocês vão poder exercitar. Aqui eu tenho, gente, ó, o meu prisma. O que é um prisma? Se vocês lembrarem do cubo e lembrarem do paralelepípedo, o prisma é o seguinte: característica do prisma, tá? Ele tem sempre, podem anotar aí, né? O prisma ele sempre tem bases paralelas. O prisma tem bases paralelas. Sempre as bases dos prismas são paralelas, certo? E faces laterais. As faces laterais são quadrangulares. Faces laterais quadrangulares. Normalmente, faces laterais quadrangulares. Normalmente são retângulos, então quadrados, mas a gente põe como quadrangular porque esse é o conceito, tá? Bases paralelas e as faces laterais quadrangulares. E aí, o que eu tenho? Nesse caso aqui, a base. Aqui eu tenho a base. E a diferença entre as bases, nós vamos chamar de altura, certo? Então, a altura vai ser a distância entre as minhas bases. Depois, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Isso aqui, ó, é uma face lateral, né? Isso é uma face lateral. Certo? Eu posso comentar com vocês que isso aqui vai ser a minha base. A base inferior e a base superior. Depois eu posso chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui eu tenho, além da altura, eu tenho as arestas. Deixa eu só para não ficar tudo igual, para não misturar. Aqui eu tenho altura. Aqui, estas medidas aqui vão ser as arestas. Isto continua valendo, né? Só que isso aqui a gente chama de aresta da base. E obviamente que
esta aqui, assim como esta aqui. Todas elas aqui são as... Esta é uma aresta lateral, certo? E a distância entre as bases, que eu já havia colocado para vocês, que é a minha altura. Bom, deixa eu colocar para vocês agora como que aparece, e aí vocês vão ficando mais espertos em relação ao conceito. Primeiro, como é que a gente define? Primeiro, as bases têm que ser paralelas e as faces laterais são quadrangulares, tá? Então agora, gente, o mais importante, a nomenclatura do prisma. A nomenclatura do prisma depende ou dependerá do polígono da base. Então tá aí, ó. Então, a nomenclatura do prisma vai depender do polígono que forma a base. Então vamos nós aqui, eu vou desenhar aqui para vocês observarem. Vocês já vão entender o que eu quero. Evita de usar esse vermelho aí que tá fraco. Ah, mas foi só para... Isso é preto. Aqui eu tenho um exemplo. Tá? Aqui, ó. Que base é essa aqui? Se a base aqui, vou separar, vou desenhar todos, depois eu começo. Eu desenho todos primeiro. Então tá aqui. Eu tenho um quadrangular. Eu cortei um. Tem que ser um pouquinho, pessoal. Só para dar um desenho aqui, tá? Tá aqui. Bom, aqui, ó, certo? Só fiz um exemplo aqui, ó. Esse é o prisma, olha a base dele. Se a base dessa figura, desse prisma, é um triângulo, esse aqui é o prisma triangular, certo? Prisma triangular. Como é que é a base desse aqui? A base desse outro aqui, que é um quadrilátero, é um prisma quadrangular. E por último, esse aqui, em que a base é um hexágono, é um prisma hexagonal. Certo? Então eu falei aí, as figuras dependem, a nomenclatura do prisma
depende da sua base. Quando a base é um triângulo, é um prisma triangular. Quando a base é um quadrilátero, é um prisma quadrangular. E quando a base é um hexágono, é um prisma hexagonal. Certo? Esta é a ideia. Aí, gente, ó, eu quero comentar com vocês o seguinte, sobre prismas regulares e como que nós encontramos esses prismas, tá? Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos começar. Observa, eu vou colocar aqui um desenho. Vou pegar um prisma qualquer aqui e aí nós vamos abrir. Vamos lá, vamos fazer um por um. Vamos começar pelo prisma. Tá? Esse é qualquer prisma. Agora, gente, nós vamos para os prismas regulares. Esse aqui dá para usar agora. Prismas regulares. Prismas regulares, gente. Tá? Quem são os prismas regulares? São aqueles prismas em que a base, olha só, porque é bem interessante. O nome do prisma depende de quem? O nome do prisma depende do polígono da base, certo? Então, se eu tiver um prisma que tem na base um triângulo, ele é um prisma triangular. E até aí tudo bem. Só que agora nós vamos ser mais específicos. Quando eu falar em prisma regular, é o que? Vocês já devem desconfiar, é que a base é um polígono regular. Então, podem anotar aí, né? O que eu tenho? Que a base é um polígono regular. A base é um polígono regular. Então vamos começar então. Deixa eu começar a fazer um por um deles, que são aqueles que precisam entender algumas formas. Vamos começar? Primeiro o triangular regular. O que vem a ser o prisma triangular regular? Se o nome depende da base, e se o nome dele é triangular, é porque a base é um triângulo. Qual é o triângulo regular? É o triângulo equilátero. Então nós temos aqui, para começo de conversa, o meu prisma triangular regular vai ser aquele prisma que terá como base um triângulo equilátero. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Se a base é um triângulo equilátero, L, L e L. Todos eles valem L. Claro que aqui está em perspectiva. E aqui eu tenho H, que é a altura. Vamos começar então a abrir, a desenrolar este prisma. Triangular regular. Vamos começar por quem? Pela área da base. Olha só como é bem interessante depois que a gente entende, ó, quem é a área da base. Bom, a área da base é bem fácil de entender, porque a área da base vai ser a área do triângulo equilátero. Por isso que eu sempre falo a importância da geometria plana na geometria espacial. Por exemplo, como é que identifica a área da base de um triângulo, de um prisma triangular regular? Tu tem que saber que a base é um triângulo equilátero. Então, para encontrar a área da base, tu não precisa saber a geometria espacial, tu precisa saber a geometria plana. Qual é a área de um triângulo equilátero? E ela vale L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aí eu deixo guardadinho, certo? Ó, isto é a área da base do prisma triangular regular. Certo?
Vamos agora para a área lateral. Fiz a área da base. Agora a área lateral. Também é fácil de identificar. A área lateral, gente, vai ser dado por quê? Olha lá. Conceito: bases paralelas e faces laterais quadrangulares. Isso significa que os lados, as faces laterais do meu prisma serão retângulos, olha só. Concorda que aqui eu tenho, presta bem atenção, este lado aqui eu tenho o quê? L vezes H, certo? Aqui eu tenho L vezes H. E lá atrás eu tenho L vezes H. Então fica bem fácil de identificar que a área lateral do prisma triangular regular vai ser quanto? 3 vezes a área desta face aqui, ó. L vezes H. 3 L vezes H. 3 L vezes H. Só baixar um pouquinho aqui para misturar a área lateral. L vezes H. Então tá aí, ó. Esta é a área lateral. E isso é o mais importante. Vocês sabendo a área da base e a área lateral, gente, eu fico bota-faceiro. Por quê? Porque agora tudo que vier vai depender destas duas aqui. Por exemplo, fiz a área da base e a área lateral. Como é que eu faço agora para identificar a área total? A área total de um prisma, gente, é sempre encontrada da mesma maneira. A área total vai valer o quê? Observe, até para não encher vocês de fórmula e vocês se assustarem. O mais importante é a área da base e a área lateral. Olha só, como é que eu faço para encontrar a área total dessa figura? Eu preciso da base inferior, da base superior e depois da área lateral. Então a área total ela é sempre encontrada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então aí é que está o segredo para nós encontrarmos a área total de um prisma. Isso serve para qualquer prisma. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Claro que observe que tem algumas questões, por exemplo, se eles quiserem, eles podem complicar um pouco na hora de encontrar a área total. Tá? E, por exemplo, se isso aqui fosse, por exemplo, um desses porta-canetas, tem o formato de um prisma triangular regular. Se ele for vazado em cima, certo? Na hora de eu encontrar a área total, ou, por exemplo, perguntar a quantidade de material que eu preciso para revestir esse prisma, eu tenho a parte de cima, as 3 faces laterais e mais a parte de baixo. Como ele é vazado em cima, não precisaria utilizar a área lá de cima, mas é sempre chamando a atenção. Quando a figura é apenas um prisma, é de boa. A área total é o dobro da área da base, porque eu tenho a área da base de baixo e a área da base de cima, mais a área lateral. E por último, o volume. Como é que nós encontramos o volume de um prisma? Nós já fizemos isso lá em paralelepípedo e cubo, e aqui eu vou só reforçar. O volume de um prisma, ele é dado sempre pelo seguinte: tu tem a base, e se tu for observar, tu vai apenas, o que vai modificar o volume desse prisma é a altura que esse prisma vai ter. Portanto, o volume do prisma, ele é dado por, pega a área da base e multiplica pela altura. Então, o volume de um prisma triangular, para qualquer prisma, né, vai ser área da base vezes altura. Certinho? Então aí eu tenho o meu prisma triangular regular. De onde eu vou tirar essas fórmulas aqui, gente? Área da base, área lateral, área da base, altura da figura. O mais importante é entender
este início aqui. Tudo bem? Esse é o triangular regular. Deixa eu só separar aqui agora. E vamos falar no quadrangular regular. O prisma quadrangular regular agora. O prisma quadrangular regular, já estou mais ou menos entregando, não é? Olha o que vai acontecer. O quadrangular regular, gente, vai ser assim, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho bases. Agora, a identificação fica mais fácil, por quê? Porque eu tenho agora que a base dessa figura, a base desse prisma, é um quadrado. Porque qual é o quadrilátero que tem os 4 lados iguais? Vai ser o meu quadrado, não é? Ó? Então tá aí. E aí, ó, eu tenho, mais uma vez, lado, lado, lado e lado. E aqui eu tenho a altura. Vou ficar igualzinho. É tudo de azulzinho de lado, para não misturar. Lado, 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 lado e altura. Vamos lá? Mais uma vez, o mais importante, como eu havia dito, é a área da base e a área lateral. Vamos começar então. Como é que eu faço para identificar a área da base? Bem fácil. A área da base, está aqui ela. A área da base está aqui. Assim como eu fiz aqui. Aqui a área da base. A área da base é a área de um quadrado. Então, sem conversar muito, a área da base é L ao quadrado. Certo? Pergunto para vocês, para saber prisma, tu precisa saber do quê? Somente geometria plana. Olha só. Agora, depois da área da base, vem a área lateral. E a área lateral, gente, mais uma vez, exatamente como eu fiz lá no prisma triangular regular, eu vou fazer agora no quadrangular regular. Eu tenho agora L vezes H, esta parede da direita. L vezes H da esquerda. L vezes H a lá de trás. E L vezes H a da frente. Então daí sai que vai ser igual a 4L vezes H. Então tá aí, ó, tá pronto. Agora eu vou só repetir. Quatro L vezes H. Certinho, gente? Então aí eu fiz uma quadrangular regular. Só vou repetir exatamente essa formulinha ali para vocês terem prontinho. Quem é a área total? 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então tá aí, ó. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Fechou? E o volume, sempre, 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 só copia e cola, tá? Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura. Então tá aqui. Então copia e cola nesse aqui para não ter mistério. Às vezes, eu poderia ter colocado no início lá, mas é para não misturar e vocês saberem como é que funciona. Às vezes eu quero olhar um por um, então tá aí, ó. Então eu falei no triangular regular, no quadrangular regular, e qual que está faltando? O nosso hexagonal
regular, certo? Então tá, deixa eu ir aqui, atravessar o hexagonal regular. Quase na aula da fazer. Vamos agora para o quadrângulo hexagonal regular. É o prisma hexagonal regular. E o hexagonal regular, gente, funciona assim, ó. Eu tenho essa situação. Vamos bem. Aqui eu tenho o meu prisma hexagonal regular, certo? Então, se ele é hexagonal regular, gente, então, o que vai acontecer? O que eu falei no triangular regular é um triângulo que tinha todos os lados iguais, certo? Claro. O quadrangular regular é aquele que tem os 4 lados iguais para o quadrado. E agora, no hexagonal regular, é aquele que tem os 6 lados da base iguais, que é o hexágono regular. L, 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 L e L. Então, vamos lá. Até para vocês identificarem bem, ó, o que eu vou precisar aí. Acompanha comigo. Vamos começar. Concorda comigo que ó, área da base. Quem é a área da base? Geometria plana mais uma vez. A área da base é a área de um hexágono regular. Então vamos nós. A área da base vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo isso nós já falamos lá na geometria plana e ó, estamos utilizando novamente agora na geometria espacial. A área de um hexágono regular, de um prisma hexagonal regular, é um hexágono regular que tem por fórmula da sua área 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Bom, lembrando que eu falei no triangular regular, no quadrangular regular, vamos para o hexagonal regular, que é para nós encontrarmos a área lateral. E a minha área lateral, gente, vai ser igual a quem? Se vocês bem observarem, ó, a área lateral não tem mistério. Só
colocar aqui o H, né? Olha só. L vezes H. Uma. L vezes H. Duas. L vezes H. Três. L vezes H. Quatro. L vezes H. Cinco. E L vezes H. Seis. São 6 retângulos de área L vezes H. Portanto, é área lateral igual a 6L vezes H. Tá aí. Esta é a área lateral de um prisma hexagonal regular. Vamos agora para o lado. Depois de ter feito isso, falta agora, essa é a parte mais importante. Agora o restante é só tal qual eu fiz no triangular regular e no quadrangular regular. Falta a área total e falta o volume. Então vamos lá. Quem é a minha área total? Mais uma vez, ó. Mais uma vez, eu tenho 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aqui não vai ser diferente. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, sempre a área total. Eu preciso das bases e da altura. E por último, o volume. O volume, para eu encontrar de um prisma hexagonal regular, eu preciso da área da base vezes a altura. Então, vai me dar a área da base vezes a altura. Observem que, no caso das figuras, no caso dos prismas, sempre eu terei, tá? Sempre eu terei que o volume é a área da base vezes a altura e que a área total é o dobro da área da base, que é a área da base de baixo mais a base de cima, vezes mais a área lateral. Então eu somo tudo isso e eu tenho a minha área total, certo? Então se vocês observarem aí, gente, ó, eu tenho tanto no triangular regular, que a base é um triângulo equilátero, o quadrangular regular, que a base é um quadrado, e o hexagonal regular são aqueles que têm como base figuras regulares. Por que são esses os falados? Porque eles aparecem lá na geometria plana, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Aqui mais uma vez, só que agora formando os prismas. Prismas regulares têm como base polígonos regulares. Qual é o triângulo que tem os 3 lados iguais? Triângulo equilátero. Qual é o quadrilátero que tem os 4 lados iguais? É o quadrado. E qual é o hexágono que tem os 6 lados iguais? É o hexágono regular. Observem que eles apareceram na área da base, tanto do triângulo, quanto do quadrangular, quanto do hexagonal regular. Certinho? Então, eu tenho alguns minutinhos ainda. Deixa eu ver um exemplo aqui. Para nós falarmos. Tá, deixa eu só fazer um desenho aqui. Vou fazer um caso de um. Vamos pegar um prisma de um cubo, tá? Vamos fazer um exercício aqui, gente. Um exemplo que envolve tá? Então eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte.
a área da base de um prisma. Parecido com o que eu coloquei no... Se a área da base de um prisma diminui 10%. Eu coloquei uma questão como essa nos nossos exercícios, nossos obrigatórios ali. E a altura aumenta 20%. O que acontece com o volume? Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos ver então, ó, gente, o que vai acontecer? Acompanha comigo ali. Eu tenho, se a área da base de um prisma diminui 10% e a altura aumenta 20%, o que acontece com o seu volume? Essa questão é interessante, sabe por quê, gente? Porque ela foge um pouco do tradicional, certo? E eu gosto mais de trabalhar com questões que façam com que os alunos raciocinem. Então, tudo isso, gente, vai depender do seguinte. O volume aqui para qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Então é óbvio que o volume ele vai ser dependente da área da base e da altura. Esse exemplo que eu coloquei foi mais tranquilo do que eu coloquei nos exercícios para vocês. Mas acompanha comigo. Se aumenta a área da base 10%, certo? A área da base do prisma diminui 10%, desculpa, e a altura aumenta 20%, quer saber o que acontece com o seu volume. Pensem bem, cuidado, não sejam ingênuos de dizer, bom, aumenta 10%, diminui 20%, então, aliás, diminui 10%, depois aumenta 20%, cai 10%, aumenta 20%, não é uma reguinha normal. Por quê? Porque se trata de uma multiplicação, certo? Então vamos lá, volume é área da base vezes altura, certo? E aí, esta é um prisma. Agora eu terei um novo volume, que eu vou chamar de, agora vamos brincar, ó, ovelhinha. Quem é ovelhinha? Se tudo agora é linha, aquilo que era AB, agora vai ser AB linha. Cala a boca, cara. A ovelhinha é AB linha, tá? Só mais uma vez, tá? E aquilo que era H vira H linha. Então eu tenho ovelhinha é igual a AB linha vezes H linha. Bom, então tá. Isso é uma coisa. Isso é outra, tá? Vamos agora juntar para encaixar uma na outra. O que acontece com a tua área da base? O problema me diz que AB linha é igual a quem? Vou colocar aqui do lado, fica melhor. O que o problema me disse? O problema me disse que a minha AB linha, a minha área da base linha, diminui 10%. Se diminui 10%, gente, significa que a tua área da base nova, ela vale 90% do AB. Concorda comigo? Então, o volume é a área da base vezes a altura, mas a AB' é a nova área da base, 90% da área da base anterior. E H', o que acontece com a altura? Aumenta 20%. Então, a tua nova altura, ela vai valer 120% da tua altura anterior. Esses são os dados que eu tenho. Então, com isso, nós vamos agora resolver o problema. Vamos lá, ó. Desce aqui. Quem é velhinha? Deixa quieto.
No lugar de AB', quem é a minha nova área da base? 90% de AB. Então, deixa quieto. 90 sobre 100 de AB. Tudo bem? E quem é a tua H'? 120% de H. Portanto, V' vai ser igual. Primeiro vamos fazer algumas simplificações aqui para ficar mais fácil o nosso cálculo. Vou cortar dois zeros daqui, ó. Este zero com este zero e o outro zero com outro zero. Então eu terei este zero com este zero e este zero com este zero aqui. Então eu terei 9 vezes 12, tá? Não precisa fazer do cálculo tão rápido quanto os menininhos, aqueles do calculando do Hulk, tá? Fazendo os cálculos muito rápido. Mas tu vai lá e tu acha um jeitinho e calcula 9 vezes 12, vai me dar 108 sobre 100. Certo? 9 vezes 12, 108 sobre 100. Vezes AB vezes H. Tudo bem? Com isso, gente, eu chego na solução. Presta bem atenção agora. O que significa 108 sobre 100? 90% é 90 sobre 100. 120% é 120 sobre 100. 108 sobre 100 vai ser 108%. Portanto, o V' vai ser igual a 108% de AB vezes H. Mas, quem é isto aqui? AB vezes H é V. Portanto, o meu V' é igual a 108% de V. Presta bem atenção agora na hora de responder. Na hora de responder, se o meu volume V é 108%, ou V' é 108% de V, significa o quê? Que está acontecendo um aumento. Então, a resposta é um aumento. Presta bem atenção agora na hora de responder. Aumento de 8%. Por quê? Porque 100% é 100 sobre 100, que é o próprio volume anterior. Quando a gente fala de 108%, é porque houve um acréscimo de 8% em relação ao volume anterior. Então, cuidem com esses cálculos para não se atrapalhar. E eles colocam essa situação, os alunos às vezes se atrapalham, por quê? E principalmente tem as pegadinhas com os valores. Se tu for olhar ali, gente, o fato de diminuir 10% e depois aumentar 20% não é apenas uma regra, desce 10, depois sobe 20. Não, não é. Tem que cuidar porque é uma multiplicação. Uma fica 90% da área da base, o outro fica 120% da altura. Na hora que tu faz esse cálculo, nós chegamos em 108% e a resposta é um aumento de 8% em relação ao volume anterior. Beleza? Então tá bom, gente. Muito obrigado então pela companhia e voltaremos. Um ótimo final de semana para vocês. Brincadeira, né? Vamos lá. E muita dedicação. Fiquem em casa se possível. Se tiverem que sair, usem máscaras, como a gente fala sempre, né? E deem uma olhada boa nessa parte de prismas que nós trabalhamos hoje. Tá? Um abração então e tchau, tchau.